Olá, muito boa noite, minha gente tântrica. Começando mais uma edição do nosso Prazer Tantra. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, a sua sugestão de tema, de convidado. Você sabe que aqui quem manda é você. Né? Lembrando que o Prazer Tantra tem um oferecimento da Be Your Best by Márcia Rocha, que é especializada em relacionamentos e sexualidade. Segue um protocolo adaptado e personalizado para cada pessoa, ofertando apoio emocional e existencial. Aplica uma metodologia multi e pluridisciplinar, ajudando nos caminhos para uma melhor qualidade de vida mental e corporal, do trabalho ao amor, da família ao dia a dia, passando pela psicoterapia tântrica até a arte. Seja o seu melhor eu. Consultoria, mentoria Be Your Best by Márcia Rocha oferece o nosso Prazer Tantra, que hoje tem o prazer de dizer que temos uma convidada super especial e diferente, porque aqui nós falamos de Tantra, né? Já trouxemos diversos terapeutas tântricos, terapeutas tântricas, mas se você está chegando agora, ainda não sabe, a gente não fala só de Tantra, a gente fala de Tantra, de sexualidade, porque o Tantra também não é só sexualidade, na verdade. Quem acompanha sabe que a parte sexual do Tantra é muito pequena, mas a gente precisa falar e a gente bate nessa tecla, especialmente aqui no Brasil, no contexto que a gente vive, porque se faz necessário, né? Só que a gente não fala só a partir do viés do Tantra, e por isso nós trazemos outros convidados de outras áreas, e daí depois de muito tempo sem trazer alguém de fora, assim, do Tantra, dessa vez eu convidei a querida Mari Williams, bem-vinda. Oba, obrigada. Muito prazer estar aqui. Maravilhosa, prazer meu, que bom que deu certo, né, Super, menina? Quase não super. dava, mas deu. Eu chamei a Mari porque é o seguinte, quem não conhece ela ainda, vai saber agora. Ela é educadora sexual, ela é escritora, comunicadora e estudante de psicanálise também. Ela é líder de conteúdo da Share Your Sex, que tem uma página no Face, né, um grupo no Isso. Facebook muito grande, tem as redes sociais, Instagram, enfim, onde as mulheres conversam sobre tudo, né, de que se trata de intimidade, Tudo, de sexualidade exatamente. abertamente. Eu acho o máximo. Eu tô no grupo já faz tempo. E ela é... Você é a idealizadora. Não, não sou. A Ah. idealizadora é a Maria Prado, ela é sexóloga, Uhum. fundadora, e eu cheguei para somar junto aí na equipe, vai fazer uns 3 anos agora, lá na Share Your Sex. Eu cheguei para cuidar Sim. da parte de conteúdo quando a gente tornou o grupo uma empresa. Então, o grupo saiu somente do Facebook e hoje a Sim. gente tem uma empresa que é a Share Your Ah, Sex. beleza. Já vamos explicar mais sobre Tá isso, bom. né? Ela trabalha com rodas de conversa sobre sexualidade em diversas empresas, eventos privados e encontros abertos ao público também. Indicada a melhor palestrante pelo Prêmio do Mercado Erótico, Sensual e de Bem-Estar Íntimo. Tá bom, meu amor? Formou-se em letras pela USP e em teatro pelo INDAC Escola de Atores. Então, esse é só um resumo aqui do trabalho que a Mari tem feito. Mas vamos falar um pouquinho primeiro, então, já que a gente começou, já bateu Uhum. na tecla sobre a Share Your Sex. Vamos. Como é que começou isso? Para onde que tá indo? Agora é uma Sim. empresa já? Exatamente. A Share Your Sex começou, eu sempre erro esse número, mas se eu não me engano, há 8 anos, como um grupo no Facebook que a Maria Prado, fundou para que mulheres conseguissem conversar abertamente sobre sexo e sexualidade sem tabu. Então, no início, nenhuma de nós era especialista em sexualidade, nem médica, nem psicóloga. Nós éramos apenas mulheres que queriam um ambiente para conversar, porque a gente sabe que esses ambientes não existem. São poucos os ambientes em que mulheres conseguem se sentar e conversar tranquilamente sobre sexo e sexualidade. Aí nasce a Share Your Sex como esse grupo secreto no Facebook, se você tinha que ser convidada para entrar. Hoje o grupo ainda existe, a gente tem mais de 185 mil mulheres no grupo. Então nós somos a maior comunidade do Brasil, exclusiva para mulheres falarem sobre sexo e sexualidade. E aí ao longo do tempo a gente entendeu que a gente podia atuar não só no Facebook, mas externamente, trazendo conteúdo de qualidade. Então hoje nossos objetivos passam por trazer informação de qualidade, segura sobre sexualidade para as mulheres, em promover esse ambiente de troca e também criar pontes entre essas mulheres e marcas de bem-estar sexual que estão aí no mercado para facilitar a nossa vida, para facilitar nossos orgasmos e nosso Sim, prazer, menina, né? precisa, né? Então Precisa. a gente tá nessa jornada agora. A gente tem uma equipe muito bacana, só de mulheres que trabalham dentro dessa área. E aí a gente entendeu que a gente precisava se especializar. Porque uma coisa é legal, né? Mulheres falando sobre sexo, tirando suas dúvidas, mas as dúvidas das meninas são muito profundas. E são dúvidas que exigem muita informação correta. E a gente sabe o tanto de informação errada que tem na internet.
né? Muita. Então, Maria se formou como sexóloga, eu estudo psicanálise, educação sexual. Nós temos ginecologistas, nós temos diversas médicas, fisiopélvica, psicóloga. A gente tem uma equipe multidisciplinar. Tá faltando uma terapeuta tântrica. Pois aí, não tá não, mulher, menina? a gente já teve algumas. Você pode chegar pra somar junto. A gente tem Opa! algumas terapeutas tântricas que colaboram com a gente também, para que a gente possa facilitar, né, a jornada sexual dessas meninas com informação de qualidade e também sem tabu, conversando, Sem uma delícia. tabu, exatamente. De vez em quando eu dou um pitaco lá no grupo, Ah, no é? Facebook. Muito Sempre bom. tem alguma dúvida, né? Interessante. Me dá muita vontade de pegar, inclusive, ao tirar uns prints assim, claro, sem expor ninguém, Claro. mas eu não faria isso sem pedir a licença de vocês, então nunca postei. Mas vem tantas dúvidas Sim. super interessantes, Sim. assim, que eu também recebo muito em atendimento, que dá pra montar um super conteúdo, muito educativo, né? Porque é engraçado, às vezes as coisas são simples pra gente, mas pra maioria não, Nossa, né? Porque a com gente trabalha certeza. com isso. Então, mas às vezes é uma dúvida que você fala, caramba, você não tem noção do quanto ainda é necessário fazer esse trabalho educativo mesmo. Com certeza. Eu trabalho principalmente com roda de conversa fora aí da internet. O meu ambiente maior é roda de conversa e palestra, onde eu gosto de estar olhando no olho das mulheres. E as perguntas que eu mais recebo passam por: é normal? Tanana, tanana, tanana. Tem algum problema comigo? Sim, tanana, tanana. E assim, não tem problema. Não, vocês provavelmente não têm nenhum problema Na no maioria corpo dos de casos vocês. não tem. Na maioria dos casos não tem. São questões mentais, psicológicas, medos, traumas, receios. Mas o corpo de vocês está perfeito, né? Só que sexo é uma coisa que a gente tá nessa bolha aqui, nós que trabalhamos com isso, e eu sei que eu habito uma bolha de mulheres que já falam sobre isso, mas quando eu vou pra fora, quando eu vou fazer roda de conversa em empresa ou em outros ambientes e eu mostro o clitóris, elas ficam chocadas, Eu assim. me lembro quando eu vi a primeira vez. Pois é, por Foi isso- um dia desse, né? Eu tinha 27 anos, Então, olha só. exatamente, eu sempre falo, assim, quando eu vou nos podcasts, quando eu vou nas palestras, você que tá ouvindo a gente aqui agora, que sabe aquela estrutura do clitóris grandona, mostra para suas amigas, mostra para sua mãe, para sua filha, para sua neta, para sua avó, porque as pessoas não veem, as pessoas não sabem, né, sobre o nosso corpo, ele não é disseminado, as informações sobre o nosso corpo e muito menos sobre o nosso prazer, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque nada que a gente fala tá na boca de todo mundo, assim, bem pouco mesmo. Bem pouco, a gente tem às vezes a impressão de que não, né? Que muita gente já tá sabendo, mas quanto mais você vai falando, mais vai chegando gente, enfim. Agora você tem feito um trabalho, também você me contou, né, nos bastidores, que tá trabalhando mais com questões um pouco mais profundas, né? Para além da sexualidade em si, como a questão da sensualidade, da sedução. Que caminhos são esses que você está Sim. seguindo? Então, agora a gente tá falando que nós somos poucas ainda na sexualidade trabalhando, mas cada vez mais tem mais mulheres, né? E sinto que cada uma de nós vai se interessando por temas diferentes. E eu comecei a estudar psicanálise porque eu entendi que estudar sexo e sexualidade só não, né? Já é muita coisa, e é exatamente isso, é tanta coisa que é importante que a gente se especialize em algumas áreas, ou que a gente entenda que, se a gente tá falando com uma mulher que tem dificuldade de ter orgasmo, não é uma coisa fácil de resolver, simples. Você coloca lá a mão no corpo e resolve. Às vezes, sim. Às vezes, aquela pessoa tá cheia de trauma, cheia de receios, que a gente precisa dialogar e conversar. E aí eu fui estudar psicanálise por isso, e também porque eu me interesso muito pelas relações humanas e pela maneira como a gente vive. Tipo, eu e você estamos aqui agora, a gente se conhece pouco, a gente tá se conhecendo e a gente vai criar essa relação entre nós. Que relação é essa que a gente vai criar, né? Sim. Esse tipo de relação que a gente cria é uma coisa que me interessa muito. Porque eu sinto que na internet, do jeito que a gente se relaciona hoje em dia, parece que é tudo tão rápido que a gente nem olha direito pra pessoa que tá ali na nossa frente, nem sente o cheiro que ela tem. Vê a textura da pele, vê o brilho do olho, né? E eu comecei a estudar muito relacionamento. E, em paralelo a isso, atualmente eu estou fazendo um estudo de sensualidade, porque, como eu comentei, eu faço muitas rodas de conversa. E eu sempre faço pesquisas aí, né? De que temas as mulheres querem falar. Já falei de diversos assuntos. E esse tema da sensualidade é um tema que sempre volta. Porque, quando a gente fala de sensualidade, muitas vezes vem na nossa mente aquela imagem de uma mulher padrão, talvez de uma atriz de Hollywood, com um vestido curto, um salto alto, unhas grandes. Hoje, quando a gente está falando da internet, uma grande influenciadora, ou uma grande persona que a gente tem aí nas redes sociais, vem na nossa mente, né? Aquela imagem cristalizada.
e muitas vezes uma imagem muito distante de quem nós somos. E quando a gente tenta se aproximar dessa imagem, parece que sempre algo falta, né? A gente vê aquela persona ali da internet, a gente fala, tá, eu vou pintar a unha que nem ela pinta, ou eu vou fazer a ginástica que ela faz. Mas a gente nunca vai chegar lá, porque nós não somos essa pessoa. Então, e quando a gente faz isso, a gente perde muito da nossa individualidade, porque a gente vai se podando e se moldando para virar aquela imagem. E aquela imagem vai te fazer feliz quando você chegar lá? Não sei. E aí eu tenho pesquisado muito a sensualidade e tem algumas coisas que a gente pode falar, que assim, a sensualidade pelo dicionário é uma coisa muito maravilhosa, que não é nada a ver com o que a gente imagina. No dicionário, sensualidade é uma palavra que vem dos sentidos e vem de ter prazer com os sentidos. Então, uma pessoa sensual nada mais seria do que uma pessoa que experimenta os sentidos. Então, uma pessoa que tem prazer quando toca a própria pele ou quando come uma fruta gostosa. Aquela imagem que a gente tem, né, típica de sensualidade, de uma pessoa mordendo uma fruta, na verdade não está errada, porque é uma pessoa que está se deleitando com os sentidos. E isso todo o corpo pode fazer. Você não precisa comprar nada para fazer isso, para se deleitar com os seus sentidos. Então é muito mais sobre o sentir do que sobre o aparentar, né? Que a gente pensa que virou sobre o aparentar, né? Exatamente. Não, você falando e eu sorrindo aqui porque eu tenho uma aula, um encontro sobre sensualidade. Eu dou mentorias, né, online, individual, em grupo. E eu tenho uma aula sobre sensualidade que eu começo exatamente assim, trazendo o significado da palavra sensualidade e dando exatamente esse exemplo que você deu, de se deleitar com uma fruta. Porque é muito interessante como a gente liga o que você falou, né? A imagem, um padrão específico que a gente nunca vai alcançar, a gente nunca vai atingir e deixa de experimentar as sensações e viver de fato o que é a sensualidade. E o Tantra, por que eu dou encontros e aulas sobre esse tema de sensualidade nesse sentido? Porque o Tantra é isso, né? O Tantra é você se deleitar com, por exemplo, tem esse copo d'água aqui, eu vou tomá-lo em presença e vou sentir a água escorrendo, entendeu? O gosto, vou sentir o cheiro da comida. E quando você vem pro sexo, a mesma coisa, né? Você vai através dos sentidos, dos seus 5 sentidos, e até do sexto, do sétimo, viver aquela sensação. E que bom que existem pessoas falando por esse viés. Super. Né? Por esse viés. E não porque vemos muito o que se vende ainda, né? De um padrão. Você vê aí nas redes sociais, TikTok e tal, como sentar bem, né? Como fazer sempre para agradar uma outra pessoa. Não é que isso não seja legal da gente aprender. Mas a gente precisa falar mais sobre agradar a nós mesmas. Só que como é que a gente sabe disso? Tem que olhar para dentro e se conhecer. Às vezes eu nem sei o que eu gosto. Exatamente. Essa coisa do saber o que gosta é uma história que eu sempre conto, que foi como eu comecei a estudar sobre sexualidade, assim. Foi quando me deu o start, assim. Já contei essa história bastante, mas eu vou te contar. Porque talvez conta que eu não sei. Você não sabe essa história. Eu vou contar. Foi a história que deu o start, assim, o gatilho de tudo pra eu começar a trabalhar com sexualidade, a pesquisar, a entender. Eu saí com um cara uma vez, era um amigo de uma amiga, marcamos de ir na casa dele e fui. E assim, tudo uma delícia, papo bom, conversa boa, atração física, sexual, tudo maravilhoso. A gente tava tomando uma cerveja e fomos se beijamos, aquela coisa de beijo no sofá, aquela delícia, aquele tesão que sobe e tal. Aí fomos pro quarto. E aí a gente tava já lá transando, já estávamos lá na parte da penetração ali. E aí a minha cabeça simplesmente não estava lá. Aquela coisa que acontece no sexo com muita gente. Que você tá lá, você tá pensando na chuva, você tá pensando no boleto, você tá pensando... O que eu tava pensando naquele momento era... Gente, tá chovendo muito. Como que eu vou embora daqui? O Uber deve estar muito caro. Eu não quero dormir aqui. Ai, que saco, vou ter que dormir na casa desse cara. Assim, eu tava pensando em tudo, menos olhando pra ele que tava ali comigo. E aí ele parou, olhou pra mim e falou assim: Mari, você não tá mais muito aqui, né? Vamos parar, vamos tomar uma cerveja. Se a gente quiser, a gente volta. E aí eu fiquei em completo choque. Falei, meu Deus, eu fui descoberta, me pegaram. Meu Deus, não acredito. Minha sensação 2 foi, meu Deus, que homem maravilhoso, estou apaixonada, que homem sensível. Como assim? Ele percebeu que eu não tô aqui? E aí a gente realmente parou, pegou uma cerveja e ficou sentada, aquela coisa sentado pelado na cama, que delícia, conversando. E aí ele olhou pra mim, de novo, momento 2 de choque do menino. Olhou pra mim muito calmo. Perguntou assim, ó, o que você gosta no sexo?
E aí eu parei. Assim, foi a primeira vez que alguém me perguntou isso de uma maneira tranquila. E não naquele meio do sexo que você tá entre uma posição e outra, alguém te pergunta o que você quer, você fala, ai, de 4, você nem pensou o que você queria, você só responde a primeira coisa que vem na cabeça. Ele me respondeu num momento muito tranquilo. E eu olhei pra cara dele e eu pensava assim, o que eu gosto no sexo? E o barulho que vinha na minha cabeça era bem esse, assim, de... Não sei, branco, não sei. Deu branco. Tela azul. Tela azul. Aí eu olhei pra ele e falei assim, olha, não sei. Não sei. Eu respondi, falei, não sei o que eu gosto no sexo. E aí eu saí de lá, assim, com isso me movimentando muito e pensando, não, eu tenho que descobrir. E aí eu comecei terapia orgástica, comecei a estudar a sexualidade. E hoje, por mais que eu saiba o que eu gosto de manter essa pergunta sempre por perto para entender que o que eu gosto pode estar sempre em mudança. Se eu digo hoje pra você que eu gosto de uma coisa no sexo, quem disse amanhã eu vou acordar gostando de outra? E que a coisa A que eu faço amanhã não vai ser tão gostosa, mas que a coisa B vai ser incrível. E eu acho isso tão maravilhoso, porque pra mim isso faz do sexo uma jornada infinita, uma aventura constante. E você sendo terapeuta, você deve ver como o corpo das pessoas muda. Mesmo que seja a mesma pessoa que você atendeu, dias diferentes, são corpos diferentes. Eu acho isso muito libertador, assim, porque a gente vive num sexo muito aprisionado num roteiro. E muito aprisionado num roteiro que eu até pergunto para as pessoas se você tá tendo prazer no sexo porque ele de fato tá te dando prazer, ou se você tá tendo prazer porque você tá conseguindo cumprir um roteiro perfeito do que é esperado para você. E não necessariamente fazendo o que você gosta. Eu, pela experiência profissional, vejo que a maioria vai na opção 2. Exato. Eu ia muito. E aí, eu ia também. E é super legal. Você pensa, que bom, fiz tudo certo. Fiz a posição A, a posição B. Mas ok, você sentiu prazer físico, corporal, e às vezes a cabeça tá tão distraída que você nem sabe. Você pensa, nossa, será? Mas não lembro. Assim, não lembro. Mas eu tive um orgasmo. Eu tinha orgasmo. Eu falo em todo episódio, todo mundo sabe que eu sou transante, que eu tenho aí alguns quilômetros rodados, eu costumo dizer, eu sempre falo, porque a minha história no Tantra, né, o maior exemplo que eu tenho de mudança corporal, de postura de vida, de empoderamento e tudo mais, sou eu mesma. Né, porque quem me conheceu lá pra trás, me conhece hoje, vê a diferença. Então tinha isso, de mas eu já transava, né, nossa, eu sou livre, como eu sou livre, eu transo com o que eu quero, na hora que eu quero, eu tenho um orgasmo. E quando eu entrei e descobri o Tantra aí no momento de depressão e tal, que eu senti realmente um orgasmo tântrico, um orgasmo transcendental, um orgasmo de corpo inteiro, né? Não uma descargazinha. Que a descargazinha é boa, é ótima e faz bem também. Concordo É melhor do que nada. Concordo com você, né? Também. Beleza, mas a gente não tem consciência, a gente não sabe que pode ir além. Exato. Aí a pessoa pode falar assim, mas tá bom, pra mim tá bom, eu não quero ter muito prazer, assim, eu já tenho um orgasminho, tá bom, tá ótimo. Só que eu vejo assim, você falou, né, das pessoas estarem aprisionadas numa caixinha no sexo. As pessoas estão aprisionadas dentro de uma caixinha na vida, se a gente for olhar, não é? Porque esse mesmo insight que você teve de o sexo ser sempre uma aventura, né? Porque hoje eu gosto de uma coisa, mas eu posso gostar de outra, eu posso descobrir novas coisas e tá sempre descobrindo. Na vida também. Não, com certeza. Né? Com certeza, e até essa questão de o que você gosta na vida. Eu trouxe esse exemplo para um grupo de mulheres que eu conversei umas semanas atrás, que eu perguntei, eu falei, quando vocês vão fazer café da manhã, vocês pensam o que vocês querem comer? Ou primeiro vocês perguntam para quem tá com vocês? Pro namorado, pro marido? Você pensa, o que você quer comer de café da manhã? Por que você não acorda e pensa o que você quer comer de café da manhã também? É um exemplo pequeno, mas ele é muito real, porque eu sempre digo que nós, mulheres, nós crescemos como objetos de desejo. A gente cresceu para ser desejada. A gente não cresceu para desejar. E aí que entra a nossa dificuldade em flertar, nossa dificuldade com o medo da sedução, de ter que ser sedutora, porque as pessoas têm que me escolher. Então, para que eu seja a escolhida, eu preciso ser a mais sedutora. Só que a mais sedutora é aquele modelo que você não vai ser. E você é tão incrível já sendo quem você é, com esse corpo que você é. Só que a gente tem que assumir nossos desejos, e a gente tem que assumir nossas vontades e colocar os nossos limites, que são coisas que a gente não foi ensinada a fazer. Então, uma vez que você não sabe o que você deseja no sexo, talvez você não saiba o que você deseja no geral da sua vida. Eu falo muito sobre paquera também, tô mesclando um monte de assuntos que eu falo, mas é isso, né? Tá perfeito, tá maravilhoso. Eu falo muito sobre paquera também. Eu escrevi um livro que é o Guia da Paquera para Mulheres. E esse livro...
tá sendo vendido na Share Your Sex, vou te mandar um de presente. Ah, gratidão. Vou te mandar. E esse livro, ele é o oposto daqueles revistas e blogs que a gente lia anos atrás, de 5 dicas para fazer ele chegar até você. Na nossa época, você é de que ano? Não, eu sou de 98. Nossa, Sou nossa 98. época. Ai, Sou de meu Deus do 98. céu, eu sou só 9 anos mais velha. Ah, não, tá pouco. Mas 9 anos Mas a gente você ainda tá na pegou mesma geração. algumas é. revistas? Você ainda Peguei. pegou? Não, as revistas ensinando a beijar na boca, a É. esperar que o cara chegue até você, eu peguei. Pode deixar que essas eu peguei. Acho que as coisas começaram a mudar de uns anos pra cá. Mas esse meu livro, Guia da Paquera para Mulheres, ele explica, eu passo assim muitas páginas explicando por que a gente tem tanto receio de chegar nas pessoas. Porque o que acontece é que antes a gente não podia, né? A gente foi ensinada a esperar que o menininho, sempre um homem, né? Chegasse na gente. Aí do nada viram e falam, não, ó, mulher, agora você pode paquerar, vai lá. E aí você faz assim, tá, mas como que eu vou lá? Como assim eu Não, vou porque lá? você não pode oferecer uma cerveja pra pessoa que tá tomando um Campari. Exatamente. E o cara, entendeu? Pois é. E aí você pensa, tá, mas como que eu vou lá? Porque aí a gente não sabe, às vezes, como abordar, a gente não sabe o que falar. E a gente tem dentro de nós um medo muito grande da rejeição. Não dá pra dizer que não. Muito. Mas uma coisa que eu sempre falo, que eu repito muito, é que assim, gente, você não é menos maravilhosa porque você ouviu um não de alguém. Você teve uma rejeição. Quantas vezes você já disse não pra pessoas que são incríveis? Incríveis. Pra pessoas bonitas, interessantes, inteligentes, mas que talvez não fosse a tua vibe, ou não é o seu perfil. Não é o tipo de pessoa que você se interessa. Ou mesmo, você nem disse não. É só uma pessoa que tá longe, tá distante de você, e você pensa, ah, essa pessoa é interessante, mas não tenho atração por ela. Por que que, quando alguém diz não pra você, isso diz respeito a você? Aí eu acho que isso revela inseguranças que a gente tem dentro de nós. Se uma pessoa diz não pra você e você pensa, ai, deve ser porque eu não sou tão inteligente. Então você precisa pensar qual que é a insegurança que tá dentro de você, que quando você se sente insuficiente, vai pra sua inteligência, ou vai pra sua beleza, ou vai pro jeito que você se expressa. Porque se a pessoa disse não pra você, é porque ela tá afirmando outro desejo que ela tem. E tá tudo bem. A gente tem que respeitar os desejos dessas outras pessoas. E é isso, entender que isso não diz respeito a nós. É muito difícil. Mas quando a gente consegue nos tirar do centro dessa história, fica tudo muito mais leve. Quando eu aprendi a dizer não, eu aprendi muito bem a ouvir não. E não é dizer não... A gente tá numa geração meio do ghosting, né? Então alguém tá paquerando com você, você não quer, você vai lá e some. Eu não acho que essa é uma atitude muito legal. E eu nem acho de um ponto de vista moral. Tipo, ai, não devemos ignorar as pessoas. Não, não é legal, porque uma vez que você não sabe dizer não pra alguém, você não vai saber reagir quando alguém disser não pra você. São situações espelhadas. Então, você tá saindo com alguém, essa pessoa não tá mais te interessando, ou você tá trocando mensagem e você não tá mais afim. Que tal, ao invés de você sumir, você virar e mandar um áudio e falar, olha... Foi super legal aquele dia que a gente saiu. Nossa, eu curti muito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Acho que eu não tô mais muito afim de sair dessa vez. Tô afim de conhecer outras pessoas. Mas foi super legal. Adorei te ver aquele dia. Boa sorte no seu projeto aí XYZ. E a gente se vê. Pronto. Porque a gente aprende a fechar a porta. E a gente aprende também a educar os outros que eles podem ser sinceros com a gente, né? Perfeitamente. Desculpe. Mas, Mari, esse empoderamento, esse lugar de se conhecer e de ter segurança, né? Tanto para falar um não, quanto para receber um não. Porque você precisa estar muito segura de si. Para entender, né? Chegar nesse lugar de entender. Não, o cara não me quis. Não é sobre mim, entendeu? Tudo bem. Às vezes, assim, as possibilidades são muitas, né? Sim. E mesmo que aos olhos dele eu não seja mais bonita e a mais atraente, problema. Tem outra pessoa aqui que, para aquela pessoa, eu sou... E assim... Não tem que ser para os outros, Exato. né? Agora, até chegar nisso aí é um puta caminho de Não. autoconhecimento, né? E aí a gente... E um caminho super instável, Instável né? demais. Super. Não tem. Não tem estabilidade, não adianta. E outra, é um caminho que é infinito, né? É pro resto da vida. Mas eu penso assim, voltando lá para a sensualidade, não tem como você chegar nesse patamar de sensualidade, nessa sensualidade real, não essa sensualidade dentro de um padrão, sem passar por esse caminho de empoderamento, né? De você se tomar o poder por si mesma, tanto do seu corpo quanto do seu emocional, do seu psicológico, para poder chegar nesse lugar de sensualidade. Porque senão vai ser só mais um personagem também, né? Exatamente, exatamente. Você que trabalha com Tantra, acho que você deve ter uma ligação muito profunda com isso. E eu sempre falo como o corpo é uma ferramenta poderosa. Porque parece que a gente fica buscando o nosso empoderamento no cérebro
Sim. Mas eu não sei se é muito lá que a gente vai encontrar. Eu, pelo menos, encontrei pelo caminho do corpo. Eu também. Eu encontrei pelo caminho do corpo. Quando eu entendi o quão potente meu corpo é... A primeira vez que eu fiz terapia orgástica, que foi quando eu tava nessa crise de não sei o que eu gosto e tal. A primeira vez que eu fiz terapia orgástica, eu saí de lá tão chapada de prazer e de felicidade que eu pensei, meu Deus, eu posso tudo? Porque você sai com uma sensação de poder do corpo. E eu sempre falo, gente, assim... masturbação, terapia tântrica, terapia orgástica, vibrador, não são coisas que têm como te fazer mal, porque são coisas que você descobre uma potência dentro do seu corpo, que aí todos os outros encontros que você tem são mais leves, porque você não tá indo mais transar com alguém, encontrar alguém para que aquela pessoa te satisfaça, ou faça com que você sinta qualquer coisa. Você já sente isso tudo em casa. Eu sempre falo, assim, quando eu comecei a aprender a gozar muito sozinha, eu passei aí aos encontros muito mais leve, porque aí eu vou encontrar alguém pra sentir o cheiro da pessoa, pra ver, trocar ideia, pra beijar, pra sentir outras coisas, e aquela pessoa não precisa me satisfazer. A gente pode transar e pode ser delicioso, mas a satisfação eu busco em casa, eu não preciso de outra pessoa. E eu acho que quando a gente entende através do corpo que a gente não precisa de ninguém, nossa, isso é muito legal. E eu não acho que a gente... Eu acho que a gente precisa das pessoas num certo sentido de amizades, de amores, de relações. É muito legal. Nós somos seres sociáveis. A gente Sim. precisa uns dos outros para sobreviver. Mas eu acho que são necessidades diferentes, assim. Quando a gente coloca toda a sua sexualidade em cima de alguém. Me perguntam muito isso. Mas como que eu vou explorar minha sexualidade sozinha? Meu bem, você tem um corpo inteiro, assim, pra se tocar, pra se sentir, pra se experimentar, né? No final das contas é sempre sozinha, assim. Primeiro que essa coisa de satisfação. Se eu tô buscando satisfação, eu estou insatisfeita, né? Já começa daí. É isso. Aquela coisa da metade da laranja, né? Pra ser metade, você tem que estar inteiro. Isso vale pra tudo, né, gente? Inclui o sexo. Mas a maioria de nós não tem essa visão, porque não é ensinado isso. Porque se você aprende a ser dona de si, você enquanto pessoa, homem, mulher, né, independente, você cai muito menos nas tentações da vida, nas caixinhas, né, que nos colocam, até mesmo de consumo, Exatamente. né, de cirurgia plástica, esse monte de coisa, de remédio e tudo mais para tentar caber num padrão. Você fica livre de muita coisa, a indústria da moda, enfim, de tudo que nos vendem para que a gente seja mais bonita, a gente seja isso. mais sedutora, mais fim, atraente, né? No fim, vendem tudo isso pra gente, porque parece que a gente vive dentro desse medo de que se a gente não for sensual, a gente não vai ser amada. E de que se a gente não for a mais bonita, a gente não vai ser amada. Porque parece que o amor depende da imagem que nós temos. Mas, gente, imagem nenhuma sustenta o amor. Nem o amor que você sente por você mesma, nem o amor de outro por você. E se você entrar numa relação com uma pessoa no qual a única coisa que sustenta vocês dois juntos é uma questão de imagem, nossa, vai ser uma relação muito difícil de viver. Vai ser uma relação muito doída e muito instável. Porque... E tem prazo de validade. E tem prazo de validade. E mesmo essa coisa, às vezes, de você tem que amar quem você é por dentro, pode parecer um clichê, mas eu sinto que o que a gente tá falando é instável. Eu mesma tenho muitas inseguranças e muitas sensações de insuficiência, mas o que eu tendo a fazer é... Eu fiz isso esse final de semana, tava me sentindo insegura numa situação, aí eu parei e anotei no meu celular. Por que eu estou insegura? Quais são os meus medos? Tá, eu tenho medo disso, disso, disso. Tenho medo disso, disso, disso. Tenho medo... Aí eu parei, olhei a lista. Falei, nossa, nenhum desses medos faz sentido nenhum. O fato, essa situação que eu tô vivendo, nossa, não faz sentido nenhum esses medos. Aí eu relaxei. Falei, tá, deixa pra lá, deixa quieto. Eu sinto que a gente precisa, às vezes, colocar coisas no papel. Então, até essa questão de sensualidade é pensar assim, o que você vê em você que você acha bonito? Assim, pensa agora. Assim, e não precisa ser uma coisa física. Pode ser, nossa, eu acho que a minha voz... Eu, Mariana, acho que minha voz é bonita. Eu gosto muito da minha voz. E é mesmo. Obrigada. Eu gosto muito da minha voz. Eu penso, tá, o que eu acho em mim que é bonito? A minha voz. Ou pensar em você. Nossa, eu me sinto muito bonita quando eu tô em uma reunião e X situação acontece e eu tenho um raciocínio muito inteligente. Nossa, eu me sinto muito bonita, muito sensual quando eu tô dirigindo. Então, pensar o que faz com que você se sinta bonita e sensual. E pensar também... Pessoas que você acha sensual, quem são suas referências de erotismo e de sensualidade? Porque até hoje a gente só teve aquelas referências das modelos, das grandes influenciadoras, das atrizes de Hollywood. Mas se você olhar ao seu redor, na fila do banco, no supermercado,
quem ali que você tá sentindo que é uma pessoa sensual? Ou quem são as suas referências externas de sensualidade? Teve uma vez que eu tava fazendo uma mentoria com uma mulher e a gente trabalhava muito o erotismo. Ela tinha uma questão muito forte de medo do erótico, assim. Ela tinha algumas questões com o erotismo. E aí eu comecei a olhar com ela quem eram as referências dela de erotismo. E eu comecei a apresentar para ela referências diferentes. Então, por que a Janis Joplin pode ser uma pessoa erótica e sensual? Ou a Lineker, sabe? A Lineker, cantora, porque ela é uma força muito sensual, porque ela é muito presente, muito potente no corpo dela. Então, quando a gente distancia o nosso olhar de só é sensual, aquela pessoa magra, loira, do olho azul, da peito da bunda. Gente, não dá. As pessoas sensuais estão ao nosso redor. E abrir o nosso olhar para isso é também nos incluir como uma possível pessoa sensual. Eu sinto que às vezes as pessoas têm medo de falarem que elas acham que elas são sexys. Eu fiz uma enquete no meu Instagram ontem. Tem. E aí eu perguntei, você acha que você é sensual? Botei sim ou não. E aí eu botei a enquete seguinte, você pulou a enquete anterior por vergonha de responder? Sim, não. Sim. Porque as pessoas às vezes têm receio, né? E eu acho que é tão legal quando a gente consegue encher a boca e falar, eu sou sim sensual, sou inteligente. É difícil. Mas é muito difícil. Falar muito. falar que é inteligente, falar que é bonita, vai. Ainda vai. Agora falar que é sensual. Eu sou sensual e eu me orgulho disso. Porque a sensualidade tá muito atrelada à vulgaridade, que é outra questão tá. O que é ser vulgar? Quem foi? Onde que colocaram um limite ali? Quem botou essa linha? Depois daqui, você tá sendo vulgar. Exato. Não, acima do joelho já é vulgar ou é só mostrando o bumbum? Não. E quem foi que criou essa regra? E costuma ser se você tá acompanhada de um homem ou não. Porque uma mesma mulher com um vestido preto, colado e batom vermelho sozinha, pode ser vulgar. Se tem um homem ao lado dela, ela é sexy. Ela é sexy. Ela é sexy. Entendeu? Então, como tá muito atrelada uma coisa a outra, esse é o meu processo, tá? É a minha história. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de me vestir, mas dentro do padrão mesmo, tipo assim, de uma roupa mais justa, um decote, uma saia mais curta, sempre gostei. Minha mãe dizia, eu ia sair, eu sou do Ceará. Eu ia sair às vezes para as festas e tal, sempre vestido curtinho, sempre calor, caramba. Porra. E aí eu ia de vestido curtinho, aí eu perguntava pra minha mãe assim, minha mãe também, minha autoestima é ótima, graças a minha mãe, só que não. Mãe, tô bonita e tal, ela dizia, tá parecendo uma Ken. Eu falei, bom, então eu tô linda. É isso aí. Eu respondia assim e saía. Foi uma fase assim que foi muito por rebeldia, mas depois eu acabei me fechando por causa de um relacionamento abusivo, mudei todo o meu guarda-roupa. Foram vários processos, né? Até eu me encontrar de novo e dizer, não, eu realmente gosto desse estilo. Porque a gente se encontra no estilo de roupa também, né? Mas assumir isso é difícil. Super. É difícil de dizer assim, não, eu gosto de me vestir de forma sensual e sexy. É isso. Aqui eu não venho, eu tô trabalhando, mas tipo, pra eu sair, eu sempre vou de algum jeito mais sexy, cara. Porque eu gosto, eu me sinto bem. Eu gosto de me olhar no espelho e dizer, caralho, que mulherão. Mas tem mulher que se acha bonita se vestindo de outra forma. Exato. E tá tudo bem. É isso que esse ponto que a gente quer chegar, né? Não existe um padrão de sensualidade exatamente, assim, não existe. Específico. E a gente até falando de outras mulheres, eu acho que uma coisa muito importante de falar é que é muito importante que quando você veja uma mulher ali esbanjando a sensualidade dela ou se vestindo de uma roupa mais sensual, a gente às vezes tem o impulso de criticar. Nós mulheres, entre nós. De olhar e falar, nossa, ela não tem vergonha de ser assim. Nossa, ela tá exposta demais. Ou mesmo de xingamentos, né? Xingamentos. Ai, que piranha, que cachorra, que puta, ela se veste que nem vadia. Gente, olha o que a gente tá falando, assim, porque eu sinto que existe muito ainda esse lugar de nós mulheres batalhando pelo nosso lugar, pelo nosso empoderamento, pelo nosso crescimento, mas por trás nós apontando dedos umas às outras. Muito. Eu não acho que sororidade é sobre sermos melhores amigas. Não acho que nós precisamos ser melhores amigas. A gente sabe que vão ter mulheres que a gente vai se dar bem, mulheres que a gente vai se dar mal. Assim como tem homens que a gente vai se dar bem e homens que a gente vai se dar mal. Mas eu sinto que sororidade é sobre respeito. Sabe? É sobre respeitar aquela mulher e olhar. Hoje em dia eu faço muito esse exercício. Mesmo com mulheres que eu não gosto, que às vezes fazem parte do meu ciclo de convívio, que por alguma razão não gosto, não me bato muito bem, eu olho e reconheço certas atitudes que eu falo, nossa, ela foi muito corajosa de fazer isso. Nossa, ela tá super bonita hoje. Nossa, essa roupa vestiu super bem. Porque pra que eu vou ficar colocando a mulher do meu lado pra baixo? Não faz sentido. Fiz esse exercício esse final de semana.
falando com uma amiga sobre uma influenciadora da minha região que a gente não segue. Ela tem 4 milhões de seguidores hoje em dia e tal, tá super bem. Mas a gente não segue porque as falas dela, assim, sabe, a gente não concorda com muita coisa e tal. Porém, eu falei, e ela também, cara, mas é inegável. A menina chegou lá sozinha, ela batalhou, ela fez o nome dela, ela cresceu e tá lá. Não concordo, não sigo, não vou lá atacar hate. Entende? Eu acho que é desse lugar, né? E não ficar procurando defeitos. Super, porque o defeito de uma não te faz melhor. Apontar defeito na outra não vai fazer você subir. Não faz. Isso é um grande equívoco que eu sinto ainda de a gente achar que pra que a outra mulher seja... Pra que eu seja bonita, a outra mulher não pode ser. Não tem nada a ver disso que a gente tá falando. Uma vez que sensualidade é sentir prazer com os sentidos, que tal ao invés de você ficar num bar prestando atenção se você tá mais bonita ou se outra mulher tá mais bonita, você curtir a música, você tomar um gole do seu drink, sentir aquele gosto. Isso é o que liberta a sua sexualidade e a sua sensualidade. É isso que faz com que as pessoas sintam... Sabe essa coisa magnética que algumas pessoas têm? Sim. Eu acho que é sobre presença, A gente chama isso de energia. É energia. E eu até falo que, muitas vezes, quando eu tô falando de presença, eu converso muito em ambientes que não necessariamente tem mulheres que têm já uma conexão com a sua espiritualidade ou com a sua sexualidade, ou com autoconhecimento. Muitas vezes são mulheres que estão no começo dessa trajetória. E parece que quando a gente fala, precisa transar com presença, ou precisa viver com presença, a pessoa entra em outro estado de cobrança que ela pensa, nossa, tá, agora além de eu conseguir ter orgasmo, eu conseguir fazer o quê? Eu preciso estar presente. Ai, meu Deus, o que é estar presente? Sabe, a pessoa entra num outro ciclo de cobrança. Então, atualmente, o que eu tenho falado é que é estar num estado de atenção relaxada, ou num estado de relaxamento atento. É o que eu falo, isso que é a presença. Eu tô aqui conversando com você, eu tô relaxada, mas ao mesmo tempo eu sinto a temperatura da minha mão, eu tô olhando nos seus olhos, eu sei onde meu pé tá. Você que tá escutando a gente, eu sempre falo isso também. Você que tem dificuldade de exercitar a sua presença, ou mesmo você que não tem, faça isso agora. Não sei se você tá no carro, se você tá em casa, mas onde que tá seu pé direito? Você sente seu pé? A temperatura, a textura? Ou você consegue sentir o cheiro do ambiente que tá ao seu redor e a temperatura? Isso a gente tá exercitando a nossa presença, né? Exatamente. E aí, é o que você falou, naturalmente, o magnetismo, né? Atrai uma mulher, uma pessoa dançando livremente num lugar. Super. Você olha, você vê que a pessoa não tá coreografando, não tá tentando aparecer. Não, ela só tá deixando o corpo seguir o ritmo da música, lá de olho fechado. Isso é sensual, uma pessoa... Super. Claro, a pessoa também precisa estar ali mais ou menos, como a gente fala, em presença, né? E pra sentir essa energia. Porque quem tá procurando o padrão... também tá querendo se encaixar, vai ser atraído por esse tipo de pessoa, né? Mais artificial. Por uma questão, né, de atração mesmo. Só que, como você falou, dura um tempo, são relações fadadas ao fracasso, são muito mais frágeis, né? Mas quando você entra nesse lugar de se conhecer e de ser essa pessoa autêntica, como a Lineker, por exemplo, né? Não tá dentro desse padrão, mas ela é muito autêntica, uma pessoa muito autêntica. A Glória Groove, que eu acho sensualíssima. Né? Muito. Mas não é um corpo magro, por exemplo, de barriga seca, né? Não é uma pessoa que tá realmente dentro daquele padrão que é o mais esperado, que é o que a gente mais vê, né? Exato, mas lipado. É um corpo que reconhece sua potência. Exato. Elas reconhecem a potência do corpo delas. E você sente, você tá vendo numa tela de TV, mas você sente essa energia Super. de nossa, sim. Né? Meu Deus, que mulherão, que pessoa poderosa. Sim. Mas a roupa não é do padrão, o corpo não é do padrão, a linguagem não é padrão. E é uma pessoa muito sensual. Muito sensual. Não, exatamente. Eu acho que quando a gente consegue expandir as nossas referências de sensualidade, fica muito mais fácil a gente reconhecer isso na gente. E até, a gente sabe que a gente vive num mundo no qual não são em todos os lugares que você vai conseguir se sentir confortável e segura pra usar uma super roupa decotada. Não. A gente sabe que a gente é reprimida, que a gente é assediada, né? E que isso é desconfortável. Mas, assim, pense e faça um exercício de colocar a roupa que você quiser pôr quando você conseguir ir num lugar que te deixe tranquilo e procure esses lugares. Então, se tem um bar que você sempre vai, você tem muita vontade de ir com uma roupa mais curta e decotada, chama uma amiga, leva um casaco e chegando lá, se veste assim. Banca isso. A gente sabe que isso não é fácil e que isso é difícil, mas tentar explorar a sua sensualidade em ambientes que você consegue. Se for na sua casa, por que não se vestir um dia pra você e ficar se olhando no espelho ou dançar pra você,
sabe? Pronto, dançar desperta muito a sensualidade da gente. Muito, muito, porque a gente tá mexendo com vários sentidos, né, quando a gente tá dançando. Então, curtir pra você, assim, porque às vezes a gente fica esperando, a situação perfeita pra eu colocar aquela roupa, ou o dia que eu vou sair com a tal pessoa pra preparar o meu quarto. Que tal se você fizer isso pra você, sabe? E sair um dia à noite pra se curtir, ainda mais entrando no negócio da paquera, né, no tema da paquera. Eu falo muito também desse perigo que a gente tem do flerte, qual que é aquela palavra? Vício. Vício em paquerar e o vício em seduzir. Porque uma vez que agora a gente pode ser sedutora, é um perigo a gente entrar nesse vício de ter que ser, e de aí o meu valor só vai ser provado se a minha sedução for efetivada. Que aí a gente entra de novo no padrão, né? A gente entra de novo de precisar da afirmação do outro para que a gente se valide. E, gente, eu tô falando tudo isso aqui hoje e, assim, não é fácil. Esse assunto, esse podcast, esse nosso tema, né? Sexo, sexualidade, tantra, são coisas que eu sinto que vão acompanhar a gente nossa jornada inteira, nossa vida inteira, porque sempre inventam um modelo novo para tentarem engolir, para tentarem fazer com que a gente engula novos padrões. Novos padrões, porque é mais fácil de lidar com uma sociedade padronizada. Padronizada, exatamente. Né? Então é difícil, mas tentar sair um dia à noite e curtir a sua noite pra você, assim, e curtir os sentidos, e lembrar disso que a gente tá falando, de estar num lugar e dançar pra você, e tomar um gole da bebida pra você, e sair do lugar e sentir o vento bater na sua cara, e aquele misto de sensações. Quando eu começo a narrar sensações, eu fico morrendo de vontade de viver, eu fico, ai meu Deus, eu quero ir na rua, sentir o vento bater, porque é tão prazeroso, né, é uma coisa tão pequena, e a gente deixa passar. Eu sempre pergunto para as minhas mentorandas, né, o quão prazerosa é a vida para você? Sim. Porque quando a gente fala de prazer, a gente não fala só de prazer sexual. Prazer sexual é só um reflexo do prazer que você tem na vida, da capacidade que você tem de se entregar aos prazeres da vida, né? E é o que você falou de não terceirizar o prazer, não terceirizar, né? Não entregar ao outro, colocar na mão do outro a minha sensação de prazer, de alegria, de bem-estar, trazendo para o sexo. Não esperar numa relação heterossexual que o homem saiba, né, quais são os meus pontos. Eu acredito que ele tem que saber sim, porém você tem que saber primeiro. Eu concordo muito com você. Tem que saber primeiro, né? Tem que se experimentar. E o que está bloqueando você de se experimentar? Porque se você é uma mulher que não consegue se tocar, né, por um monte de bloqueios, eu não estou colocando ninguém aqui no lugar de culpa, mas é para trazer a reflexão, né? Porque a gente não tem culpa de ser castrada a vida inteira. Nós vivemos uma sociedade que ainda é assim, pode não parecer, mas ainda é. Ninguém tem culpa de. Agora, eu não tenho como alcançar essa sensualidade que a gente busca, porque no final das contas todo mundo quer se sentir bem e bonito. Exato. E se sentir bem e bonito é ser sensual, nesse sentido de você conseguir experimentar todos os prazeres da vida, seja chupando uma manga, seja na hora do sexo, seja no seu trabalho. Exatamente. Né? Então, sempre pergunto, quão prazerosa a vida é pra você? Se não tá muito, o sexo também não tá muito. Ah, não, mas eu transo todo dia. Você pode estar indo para um lugar de compulsão, né? Para tentar suprir ali e fechar algum vazio que tem dentro de você que não vai ser fechado. Que pode ser pelo sexo, pode ser pela comida, pode ser pelo jogo, enfim, qualquer outro tipo de compulsão. Não é disso que a gente tá falando aqui. Por isso que é difícil a gente, né? Nossa. Chegar nesse lugar de equilíbrio, do caminho do meio. Até que ponto? É muito difícil. Porque, assim, é muito legal ser desejada. Eu não vou falar que não é. É super legal. E eu acho que é super importante também a gente ser desejada, a gente se sentir sendo desejada pelo outro. Faz parte. O problema é quando isso vira a sua validação. Exato. E assim, isso não é uma coisa que acontece só quando a gente tá solteira. É uma coisa que acontece quando a gente tá dentro de relações também. A gente depender do desejo do outro. E eu percebi muito isso no meu namoro atual, assim. Que eu entrei em momentos de insegurança, assim, de ficar esperando o desejo do meu namorado e dependendo de afirmações dele. E eu ficava pensando, gente, Mariana, assim, você, anos de trabalho com sexualidade, anos de solteira, eu sou uma solteira ótima, impecável. Eu fiquei pensando, gente, mas porque essas armadilhas do desejo, elas estão toda esquina para nos pegar, e das nossas inseguranças e das nossas insuficiências. E aí tá a importância de voltar para si e pensar, o que eu tô sentindo que tá tão vazio em mim que eu tô esperando que outra pessoa preencha? Ou o que me desestabiliza tanto que eu tô esperando que o outro me equilibre? Porque isso não vai acontecer. Nunca vai existir uma outra pessoa que vai nos preencher e nem nos equilibrar. As outras pessoas e as outras relações, elas são incríveis para nos alavancar
pra despertar coisas lindas em nós, pra somar. Agora, é o que você falou da metade da laranja. Não dá pra ficar esperando que alguém vá te completar. E que alguém vá ficar te vangloriando e tendo que dizer o quão incrível você é o tempo inteiro. Gente, a gente não faz isso pras pessoas. Isso cansa. Esse tipo de atitude cansa, né? Cansa muito. Então, olhar pra você todo dia e até... Eu sempre gosto de trazer essas atividades práticas, né? Sobre prazer da vida. Muitas vezes eu sinto que a gente passa uma rotina na qual a gente passa o dia inteiro sem fazer algo para o nosso prazer. E entrando naquela lógica de fazer o café da manhã do outro, e almoçar no restaurante que outra pessoa quer, e trabalhar no emprego que disseram que você teria que querer. Então, parar e olhar para a sua vida, tentando fazer escolhas do que você quer, nem que o que você tenha hoje sejam 5 minutos. Se hoje você tem 5 minutos, o que você quer fazer nesses 5 minutos que não seja rodar o feed do seu celular? Porque é uma coisa que a gente já faz muito tempo. Parece que a gente, às vezes, gasta tanto tempo rodando o feed do celular. E é divertido, gente. É divertido. Cerebralmente faz todo sentido, porque a gente tá tendo baixíssimo esforço e muita dopamina, muita recompensa, mas também muito trauma e muita insegurança. Então, se você tiver 5 minutos que você puder hoje fazer alguma coisa que não seja olhar na tela do seu celular, o que você tá a fim de fazer? É botar sua música favorita e dançar? Eu tenho feito muito isso de manhã, eu acordo e eu me pergunto, que música eu quero ouvir agora? Que tipo de música? Eu vou lá, boto a música, já acordo, já dou uma dançada. Você já acorda em outra astral, você já vive a vida de outro jeito, né? Conscientemente, você vai moldando a sua vida, né? Exato. Você, não, eu quero... Poxa, essa do acordar e dançar é ótima, porque você coloca uma música animada e não tem como, porque tudo é energia, né? Falando por esse lado mais tântrico, tudo é energia, então você vai entrar nessa vibração. Agora eu experimento colocar uma música triste de manhã pra ver. É. Super. Uma música que lembra aquela pessoa que morreu, que lembra o término do namoro. Você vai passar o dia triste, filho. Então, conscientemente, você vai se colocando, né, criando a vida que você quer, moldando a sua vida. E se tornando essa pessoa cada vez mais autêntica, que não necessariamente vai vestir um vestido curto. Não é sobre isso. Mas que vai se sentir bem e feliz e sentir prazer em estar, sei lá, só saio com as minhas amigas hoje, não fiquei com ninguém, também nem tava prestando atenção em ninguém. Foi tão bom o rolê. Me diverti pra caramba. Saiu sem maquiagem mesmo, não deu tempo de passar, não tem problema nenhum. Exato. Nossa, eu acho isso tão libertador, porque parece que até pra ir na padaria a gente tem que ir arrumada pra seduzir. Gente, tá tudo bem. É tão libertador quando você entende que você pode colocar a roupa que você quer no lugar que você quer e agir do jeito que você quer. E assim, tá tudo bem. De novo, eu tô aqui de batom vermelho falando sobre isso. E eu adoro me maquiar. Eu adoro. Mas tem dia que dá preguiça, né? Tem dia que eu não tô afim. Tem dia que pra sair. Pra sair, eu não passo nada no rosto, porque não estou afim. Ou quero passar só um creme no rosto, só um protetor solar, ou quero botar a primeira roupa que eu vi. Tá tudo bem, isso não muda a pessoa que eu sou. E eu posso ser pessoas diferentes todos os dias. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela é... como que ela fala? Fala que ela é bonita e esporádica, assim. Só tem os dias que ela se ama. Fala, amiga, não, você é bonita todos os dias. Bonita e esporádica. Mas assim, você é bonita todos os dias. Mas tem dias que você tá afim de se maquiar e que delícia que é respeitar as nossas vontades e não... Nossa, você tá morrendo de sono. E você vai ter que acordar 1 hora antes pra passar a maquiagem, arrumar o cabelo. Porque você tem. Uma vez eu perguntei isso pra uma amiga minha. Ela falou, mas eu tenho que acordar antes pra me arrumar. Eu falei, amiga, mas por quê? Você tem uma reunião importante amanhã? Você tem algo que vai te fazer bem, assim? Ela, não, mas porque eu tenho, né? Eu tenho que arrumar. Amiga, não tem. Você vai... E ela ia fazer home office, uma coisa que eu falei assim, amiga, pelo amor de Deus. Não, eu não quero entrar assim, não quero que entendam como uma crítica, mas eu não entendo as mulheres que se maquiam pra ir pra academia, sabe? Ai, eu também. Assim, tudo bem, cada um, né? A gente não vai entrar no lugar de julgamento, mas se você gosta, ok, mas a maioria dos casos não é porque gosta, então, não. É porque quer esconder uma olheira. Às vezes eu sinto que é porque veio direto do trabalho, essas coisas. Teve uma vez que eu fui super produzida. Aí eu pensei, meu Deus, vão olhar que eu tô super produzida. Mas também, é isso, aí tudo bem. Mas eu também não entendo, assim, porque a maquiagem vai derreter, né, meu bem? Então, mano. E suas olheiras são lindas e normais. Só que o que acontece é que, como a gente não vê olheiras de mulheres nas publicidades, parece que elas não existem. Não, a pele é perfeita. Não, e como a gente nunca viu propaganda de depilação. As mulheres já estão sem pelo. Vocês já repararam nisso? Verdade. Quando tem uma propaganda de Gillette, ela vai lá botar a perna dela, já não tem nenhum pelo. pelo. Ela tá que é verdade. Então, e aí uma vez que a gente não vê mulheres com pelos, a gente não vê mulheres com celulites, a gente não vê mulheres com olheiras na mídia, quando isso aparece na gente, parece um defeito. Só a gente não que viu. tem.
porque a gente não viu. Mas todas nós temos, assim, todas nós temos pelos crescendo, temos olheiras, porque nosso corpo é um corpo de uma mulher adulta. Foi a VTube, né, que postou recentemente Nossa, o foi, eu corpo amei. dela Eu natural na amei. gravidez. Eu amei. Mano, demais, total, porque eu vou falar, eu sou mãe, né, meu filho tem 3 anos e 8 meses e um processo também depois da gestação, tá? Não é brincadeira, que as pessoas acham, falam assim, a Mari, a Rosana, elas estão super de boa. Quando eu pergunto em mentoria para as minhas mulheres, ela me dá um exemplo, né, de uma mulher que se acha sexy, sedutora e tal, sensual. Muitas falam, você. Mas por quê? Só pela forma como eu me visto e tal? Não, não só por isso, é a sua postura, né, o seu jeito. Eu digo, querida, deixa eu te falar uma coisa. Não é que eu não seja essa pessoa, eu sou também. Exato. Né? Mas eu tenho os meus momentos de insegurança. Poxa, e a gravidez, o pós-parto, o puerpério, foi um desses momentos muito fortes na minha vida. E muito também, além da questão hormonal, óbvio. Mas quando eu me olhava no espelho e não me reconhecia, não reconhecia meu corpo, e via aquele monte de coisa, né, de estria. Eu tenho estria na barriga até hoje e tal. Hoje eu coloco meu biquíni, não tenho problema nenhum. Mas foi um processo. Por quê? Porque, né? A gente não vê isso nas redes sociais, que é onde a gente vai, né, buscar uma recompensa pro dia que foi tão cansativo. Exatamente. E lá pegar um pouquinho de dopamina. Aí a gente vai ver o quê? Vai ver esse monte de mulher que tem grana para fazer procedimento estético, que taca Photoshop nas fotos para vender e vai se comparar e entra numa bola de neve que não tem mais fim. Mas a gente tá aqui para dizer, gente, não é por aí. Tem dias e dias. Dias e dias, e eu acho que até pensar, você falou da VTube, eu adoro a VTube, pensar quem são as pessoas que a gente tá seguindo na internet. Sim. E por quê? Porque muitas vezes a gente segue lá influenciadora X, Y, Z, modelo, tal, porque todo mundo segue. Todo mundo segue, já tem ou muito porque seguidor, todo mundo um conhece. Dia apareceu lá, você fala, eu tenho que saber quem é essa pessoa, você vai lá e segue. Tá, mas vê as postagens dessa pessoa, o que te provoca? Porque se te provoca só insegurança e só receio, talvez você precise procurar outras vias de referência. E não é sobre, nossa, então eu não vou mais nem ligar a TV, né? Não vou mais nem olhar para nenhuma mulher. Não, não é sobre isso. Mas é entender a mesma coisa que a gente está falando esse episódio inteiro, né? Quem são as referências de mulheres que estão ao seu redor? Porque quando a gente se rodeia também, eu percebo, de uma comunidade de mulheres fortes e diversas e distintas. Nossa, eu acho que esse processo fica muito mais fácil de entender a sensualidade dentro de si. A gente tem hoje nas redes sociais mulheres de todos os corpos, de todos os jeitos, de todos os tamanhos, de todas as cores, extremamente sensuais. E usando da sensualidade delas, da inteligência delas, do poder que elas têm para crescerem, né? Então, por que a gente só segue aquele mesmo tipo de mulher? Eu acho que é isso, é se rodear de uma comunidade de mulheres poderosas, e mesmo das suas amigas. De olhar ao seu redor e ver como suas amigas são fodas, assim, e de falar isso pra elas. Porque eu sinto que é isso, tudo é energia. Isso se retroalimenta. Quando a gente olha pra uma amiga nossa e reconhece, nossa, você tá muito bonita, ou nossa, foi muito corajoso isso que você fez, ou nossa, eu admiro muito que você tenha ido atrás disso, do seu sonho, de verdade, parabéns. Parece que isso dentro de nós abre essa formiguinha de, nossa, eu posso também. Eu posso também. E óbvio que a gente tem o nosso caminho, e o nosso caminho vai ser sempre diferente das outras pessoas. Existem pessoas que vão ter mais facilidade ou mais dificuldade por diversos motivos, às vezes sociais, econômicos e culturais, de chegarem em tais lugares, mas e eu super, assim, incentivo que a gente lute para que todas as mulheres de todas as classes sociais e raças tenham os mesmos direitos, mas a gente sabe que isso não acontece, né? Todas as pessoas, a gente tem direitos diferentes, mas que a gente possa reconhecer dentro de nós o que há de bonito e o que há de potente também, assim. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem algo de muito bom em nós. A gente que não é ensinado a reconhecer. Exato. Né? Agora, uma boa dica para que a gente se rodeie, então, de mulheres reais, né? E tenha mais referências, é seguir as redes sociais, por exemplo, da Mari. Sim. Share Your Sex. Sim. Entrar no grupo. Porque lá sim a gente vê problemas reais. Exatamente. Que todos passamos e que às vezes temos vergonha de falar, até para as amigas mais íntimas mesmo. E vem uma galera para ajudar, as meninas vêm para ajudar. Então, assim, nesses ambientes a gente consegue ter esse crescimento que a gente tanto busca, né? Sem comparação, sem julgamento. Exatamente. Claro, pode acontecer, como todo grupo grande tem, algum
desentendimento. Mas via de regra, não. Eu vejo muito acolhimento, uma querendo ajudar a outra, novas amizades e descobertas. As meninas chegam lá falando coisas que nem eu sei, menina. Não, pois é, eu aprendo muita coisa lá também todos os dias. Eu amo o grupo. Sim. Então entrem lá no grupo do Facebook, é Share Your Sex BR. A gente vai deixar digitado em algum lugar. Sim, vai aparecer aqui na tela. Arrasou. Com certeza. E o meu é Mari Williams com 2 L's e M. Mari Williams, tipo o Williams da Fórmula 1, assim, vocês vão achar. E aí vocês veem lá que eu também tô sempre levantando enquetes e debates e trocando ideia com vocês. E você atende com o quê? Você dá mentoria, nas palestras? Sim, então eu tenho rodas de conversa mensais aqui na cidade de São Paulo, diversas. Então eu sempre divulgo no meu Instagram minha agenda da semana. Tem rodas pagas, rodas gratuitas, rodas de diversos temas. Então você consegue me encontrar todos os meses em vários lugares aqui da cidade de São Paulo. Eu também faço essas rodas em grupos de amigas. Então se você quiser me receber na sua casa para trocar uma ideia com as suas amigas sobre sexualidade, dou um aulão de sexualidade. Online também acontece as rodas, palestras e eu tenho as minhas mentorias, que são conversas sobre sexo, sobre sexualidade, também sobre paquera, relacionamento, sedução, todos esses assuntos do nosso guarda-chuva eu trato, que a gente conversa online e presencial aqui em São Paulo também. A gente troca uma ideia ali, eu escuto essas questões e a gente vai direcionando aí o que for melhor para você, o que for mais gostoso. E o seu livro? É um e-book ou é livro físico? Sim, então, o meu livro, a gente tem um e-book que está sendo vendido pela Cis Club, ele é vendido pela Share Your Sex, então manda uma mensagem lá no nosso Instagram, Share Your Sex BR também, que você consegue comprar o meu livro, meu e-book, e a gente tem a versão física que a gente ainda não está comercializando fora dos nossos eventos. Eu vou te mandar ele é lindo, o físico é lindo, a gente está tentando entender ainda como vai ser essa comercialização, porque por enquanto a gente só vende nas nossas banquinhas de eventos. Mas é isso, ele é lindo. Perfeito, quero ir numa roda sua também, qualquer dia. Vai ter uma quarta. Eu vou te mandar o convite. Tá, eu falando aqui já. Eu te mando os convites. Gratidão pelo papo, a conversa foi ótima, dá pra gente, né, passar o dia falando aqui sobre esses assuntos. Mais pra frente, quero que você volte aqui, né, pra gente falar de outros assuntos, outras questões ligadas ao feminino, à sexualidade, à sensualidade. Enfim, gratidão por ter aceito o convite. Imagina. E a gente se encontra aí muito em breve, espero eu, tá? Foi uma honra te receber aqui. Um prazer enorme, um prazer conhecer todo mundo, te conhecer, muito prazer e muito sucesso aí no Prazer Tantra. Gratidão a você que nos acompanhou aqui até agora, no Spotify, no YouTube, lembrando de se inscrever no canal. O Prazer Tantra tem um oferecimento de Be Your Best, consultoria e mentoria by Márcia Rocha. Os contatos estão aparecendo aqui na tela, segue lá no Instagram, tá bom? Segue a gente também, @_Rosana Cidrão e @prazer_tantra. A gente se encontra próxima terça-feira às 20 horas no mesmo Bate-Canal. Para todo mundo, uma boa semana e até lá. Tchau, tchau.